Nós sabemos que o livro de Apocalipse representa muitos simbolismos, igual o livro de Daniel. Se você comparar o livro de Daniel ao Apocalipse, você vê que tem muitas semelhanças sobre simbolismos para apontar o significado. Mas se nós juntar peças, nós vamos entender a passagem. Nesse vídeo, eu vou explicar sobre o Apocalipse 12, a mulher e o dragão, que diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a sua lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aqui você vê que fala de uma mulher vestida de sol. Mulher, na Bíblia, significa igreja, pois aqui está falando de uma igreja, ou seja, pessoas eleitas, pessoas fiéis. Em Malaquias 4:2 diz: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. O sol da justiça é Jesus Cristo, e ele salvará os pecadores. Ou seja, a mulher vestida de sol significa uma igreja salva, uma igreja eleita. Mas Gabriel, e o que significa a lua debaixo dos seus pés? A lua tem muito simbolismo, representa fases, estações. Vamos ler para entender sobre a lua. Em Salmos 104, no versículo 19, diz: Designou a lua, ou seja, ele designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Ou seja, a lua representa estações, fases. Ou seja, aqui está mostrando o tempo, fases. A lua representa fases, estações, o tempo determinado. Mas, e a 12 estrelas sobre a sua cabeça? Eis aqui o mistério. 12 na Bíblia, o número 12 tem muito significado, muito simbólico. Jesus escolheu 12 apóstolos. A tribo de Israel são 12 tribos de Israel. E tantos 12 na Bíblia tem muito significado. Ou seja, 12 simboliza vitória. Ou seja, aqui está falando de uma igreja vitoriosa. Aqui também, no versículo 4, fala de um dragão. Nós sabemos que o dragão é nada mais, nada menos que Satanás. Aqui no versículo 7 em diante diz: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás e os demônios foram lançados na terra. A primeira investida dele foi a tentação do Adão e Eva. Depois disso virou caos, pecado na terra, fome, pestes, violências e tantas coisas ruins, até nos dias de hoje. E Jesus veio. Você vê que o Apocalipse representa que ele regerá com
Perdão, deixa eu ler aqui. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui é de Jesus Cristo, que veio vitorioso, venceu, ele reviveu e está vivo. Aqui você vai ver, depois da passagem, que fala da batalha do Miguel contra o dragão, você vê que, mesmo assim, que foi precipitado na terra, o inimigo, ou seja, ele irou contra a mulher, ou seja, a igreja. E irou contra, ou seja, aqui está falando que a igreja terá perseguições. Isso já está acontecendo, amados. Futuramente, as igrejas, ou seja, pessoas, será proibida de fazer culto, de buscar a Deus, o Altíssimo, futuramente. E eu creio que não está longe, está perto. Você vê, por causa da pandemia, fechou-se os templos, né, as igrejas, né, porque igrejas somos nós. Fechou tudo, está proibido. E agora não sabe que dia vai abrir. Então, essa passagem, se você entender, fala de perseguição da igreja, principalmente a igreja eleita. Então, amados, é essa passagem o significado, que a igreja terá perseguições, né, usado pelo Satã, o dragão, usado principalmente pelos governos, né, do anticristo. O governo colocará leis malignas contra cristãos, de proibir cultos, de proibir várias coisas. Ou seja, não está longe para acontecer, estamos perto, amados. Então, vamos todos buscar o Altíssimo, porque nós não devemos brincar. Brincar com Deus, nós não devemos, nunca. Mas buscar sempre o Altíssimo com sinceridade e se arrepender dos pecados. Amém, amados?